Fala, meus queridos, boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá, né? Nós vamos continuar a nossa querida gloriosa aula de cotação de preços. Nós começamos esse módulo falando um pouquinho sobre como procurar, calcular, fazer a cotação do preço especificamente, onde buscar as informações de forma mais apropriada, como conseguir essas informações. Aprendemos também, lá na segunda aula, como trabalhar com o Excel, transportar informações para dentro do Excel, colocar conteúdo dentro das planilhas. Nas aulas anteriores ainda, a gente falou sobre como fazer cálculos, operações matemáticas dentro do Excel, inclusive usando funções, aquelas funções básicas que nós vimos, trabalhar com soma, média, máximo, mínimo, maior e menor, que são as funções básicas e clássicas do Excel. E na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre como trabalhar com referência, referência relativa, referência absoluta, referência mista, como isso pode ajudar a gente a fazer os cálculos de forma mais rápida e de forma mais simples, sem ter tanto trabalho para ficar calculando várias vezes a mesma coisa. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar na parte visual do Excel. Vamos aprender a configurar o Excel, as nossas planilhas, de forma visual, para ficar mais bonito, né? Mais agradável, mais interessante de se visualizar o conteúdo. Lembrando, tá? Isso é uma coisa que eu vou falar muito hoje na aula de vocês. Essa parte visual não existe certo, não existe errado. Existe o que for apropriado, tá? Então você vai configurar a sua planilha na parte visual de um jeito que seja apropriado para a pessoa conseguir entender o que você quer transpassar para ela através daqueles dados que você está apresentando. Então, você vai aprender a configurar hoje na aula como colocar cores, como formatar espaço, como mudar os tipos de dados que são escritos nas células, se é um número, se é um texto, se é um CPF, se é um número de telefone, se é data, se é hora. Então, a gente vai aprender tudo isso na aula de hoje, beleza? Antes de começar a colocar a mão na massa dentro do Excel, aqui dentro da aula de vocês, eu vou mostrar a apresentação, tá? O que tem no livro de vocês, o que é muito importante vocês lerem o livro, tá? É extremamente importante. Vou fazer questionários, vou colocar um questionário lá dentro do Google Classroom para vocês responderem. Então, leiam o livro de vocês, tá? Até o final da semana de hoje, dessa semana, tá? Eu vou colocar atividade para vocês lá dentro do Classroom para vocês responderem no formato de questionário. Então, é importante que vocês leiam o material de vocês, vocês leiam o livro, vejam as especificações técnicas de cada um dos recursos que está apresentando lá para vocês no livro, como que funciona determinada função, como que chega até o ponto de formatar em um estilo específico e por aí vai, beleza? Então, a gente vai começar a partir de agora a visualizar o livro primeiro, tá? Vamos ver o material aqui de vocês, para que vocês consigam acompanhar todo o conteúdo, tá? Então, vamos lá. Na aula de hoje, vamos falar sobre formatação da planilha em si, tá? Vamos aprender como formatar a planilha dentro do Excel. Lembrando de um detalhe extremamente importante. O Excel, ele é o criador de pasta de trabalho eletrônico, tá? Dentro dessa pasta, a gente pode colocar quantas planilhas a gente quiser. Pode colocar quantas quiser mesmo. E a gente vai precisar formatar cada uma dessas planilhas para que elas sejam apropriadas, adequadas, para a gente poder visualizar o conteúdo de forma mais precisa, de forma mais bonita, de forma mais elegante. E mais uma vez eu digo, não existe certo, não existe errado na hora de fazer uma formatação da planilha. O que existe é o jeito apropriado, tá? Que seja fácil de entender, tá bom? Então, ó, a gente aprendeu várias coisas e para que a gente possa configurar a formatação da nossa planilha, a gente vai começar pelo grupo fonte, lá na página inicial, na guia página inicial, tá? Então, quando a gente vai lá na guia página inicial, tem esse grupo aqui de ferramentas, tá? Que o Excel te apresenta, chamado de fonte, e ele tem essa setinha bem no cantinho aqui, esse botãozinho bem pequenininho dentro do Excel, dentro do grupo, que permite que a gente configure toda a formatação que a gente precisa daquele grupo, tá? Quando a gente clica naquela setinha em qualquer grupo, ele vai abrir uma caixinha de diálogo dentro do Excel com aquele grupo ativado. Como assim aquele grupo ativado? Tem aqui em cima. Qual é o grupo que nós estamos fazendo a formatação? Tá vendo aqui, ó? Tem desde números até proteção de dados, tá? Então aqui, quando a gente clica no botãozinho que está dentro do grupo fonte,
ele vai abrir aqui selecionado, ativado a guia fonte, para você formatar a tipografia dentro da célula. O tipo de letra, se vai ser fonte regular, se vai ser negrito, se vai ser itálico, vai ser negrito itálico. O tamanho da letra está aqui também. Se você quer colocar sublinhado, está aqui também. Qual a cor que você quer usar para o texto que tem naquela célula. Você pode colocar efeitos visuais também, que é o taxado, sobrescrito, subscrito. E aqui mostra para você um resultado parcial de como vai ficar o texto. Isso é legal dentro do Excel quando você está fazendo essa configuração de formatação, por causa disso. Tem ali uma caixinha mostrando para você uma prévia de como vai ficar o conteúdo da célula quando você aplicar a formatação. É um recurso bem legal que dá para a gente visualizar. Tá? Nós temos aqui diversos formatos, como eu disse. Por exemplo, na guia número, né, dessa caixa de diálogo, a gente consegue formatar se for um número que tiver ali dentro daquela célula. Então, a gente pode escrever um número sem nenhum formato, não precisa colocar símbolo, não precisa colocar nada. A gente só digita o número. A gente já viu um pouquinho sobre isso lá nas aulas anteriores, quando eu comecei a falar com vocês, a passar a cotação para dentro do Excel. A gente pode simplesmente formatar o número que vai ali dentro da planilha. É bem legal, dá para fazer diversos formatos diferentes. A gente pode colocar desde números simples, comuns, somente números mesmo, colocando até separador de milhares, escolhendo quantas casas decimais a gente quer usar, até trabalhar com textos especiais, para trabalhar com formatação de CEP, CPF, ou a gente configurar aqui no personalizado um formato específico dos dados que vão ser inseridos naquela célula. É bem legal o recurso, dá para fazer bastante coisa interessante. Tá? Vou mostrar depois dentro da planilha do Excel como é que fica o resultado final. Tá? Na guia alinhamento, a gente consegue ajustar os alinhamentos do texto tanto na vertical quanto na horizontal. Se vai ficar centralizado, vai ficar à esquerda, se vai ficar à direita. No alinhamento vertical, se vai ficar no topo da linha, ou no meio da linha, ou embaixo da linha. Dá para fazer diversas configurações, até mesmo fazer rotação no texto, fazer o texto ficar girando, né? É bem legal esse recurso que dá para fazer e dá um recurso a mais ao nosso conteúdo na nossa planilha, beleza? Além da fonte aqui, do alinhamento, temos também como trabalhar com bordas dentro do Excel. Eu já disse para vocês em aulas anteriores, por exemplo, que quando a gente faz formatação, quando a gente coloca alguma coisa dentro do Excel, a gente está visualizando aquele recurso, aquela grade quadriculada dentro do Excel, aquelas grades não existem verdadeiramente. Aquelas grades são linhas digitais para a gente se organizar dentro do Excel. Se por acaso você quiser aquelas linhas na hora da impressão, você precisa fazer a configuração de exibição daquelas linhas. É o que a gente chama de borda. Tá? Então, para poder configurar a borda dentro da célula, em volta, na verdade, da célula, a gente vem aqui na formatação de células e clica ali na guia bordas. E a gente tem diversos modelos de bordas para colocar, podemos colocar cores nas bordas também, determinar padrões de uso de borda ou até mesmo escolher a direção e a localização da borda que a gente quer. Então, se a gente tiver um monte de célula dentro de uma seleção de células e colocar ali contorno, vai colocar em volta das células. Interno, vai colocar na parte interior daquele conjunto de células. Vai fazer um monte de coisa bem legal dentro dessa parte de formatação de bordas do Excel e fica bem bonito também. Tá? Bonito, né? Questão de gosto, né? Já disse, o gosto não se discute. Nós podemos trabalhar ainda com preenchimento. O que é o preenchimento? É a cor interna da célula. Então, toda vez que eu quiser colocar uma cor na célula, eu vou dentro da formatação de células, dentro aqui da caixa de diálogo formatar células, seleciono a guia preenchimento e escolho a cor que eu quiser. Não só isso, eu tenho alguns efeitos de preenchimento também. É colocar duas cores em gradiente, em degradê, né, da cor branca para a cor azul, por exemplo, dentro da formatação do meu preenchimento. Tá? Então, tem diversas formatações para a gente poder trabalhar com o Excel. Além de trabalhar com a formatação de forma genérica dos dados, a gente pode formatar também o alinhamento, né, de forma mais rápida, de forma mais simples, através aqui do grupo alinhamento dentro do Excel.
Então, eu tenho aqui esses 6 botões aqui, ó, deixa eu marcar aqui para vocês, esses 6 botões trabalham diretamente com o alinhamento do conteúdo da célula. Então, eu tenho aqui o alinhamento vertical e aqui embaixo o alinhamento horizontal. O vertical é em cima, no meio e embaixo. O horizontal é à esquerda, centralizado ou à direita. Você escolhe como vai ficar escrito o conteúdo lá dentro da célula. Tá? Então, dá para a gente fazer formatações bem legais, bem bacanas. No livro de vocês tem a especificação do que é a formatação especificamente. Isso aqui é uma simulação da tabela, como o texto fica alinhado à esquerda, tá? Tem aqui, ó, um exemplo de como fica o texto alinhado à esquerda, como fica o texto quando está centralizado e como fica o texto quando está alinhado à direita, tá? Tem aqui, né, um exemplo da tabela que vocês podem, vocês mesmos criarem aí dentro do Excel e fazer a visualização e imaginar como ficaria melhor o resultado final da planilha, tá? Você pode fazer aí o uso do jeito que vocês quiserem. No alinhamento, ainda, falando ainda da questão de alinhamento, a gente tem ainda a parte de alinhamento vertical. Alinhamento vertical é em cima da célula, em cima da linha, um único bloco, se for mais alto, né, a altura, em cima, no meio e embaixo. A gente pode fazer essa configuração também. Aqui tem um pequeno conteúdo simulando, né? Imaginem aqui um tracejado dentro aqui dessa tabelinha de exemplo, o texto alinhado em cima, o texto alinhado no meio da célula e o texto alinhado embaixo da célula. Viu que ele fica posicionado de uma forma mais apropriada para você. Hugo, mas por que raios eu precisaria usar isso? Sei lá, talvez você queira colocar um cabeçalho maior na sua planilha, e aí se você deixar no padrão, ele fica alinhado embaixo. Então, você pode ajustar para ele ficar alinhado no meio da altura da célula. Fica bem bonito, fica bem legal, fica bacana de verdade. Tá? Nós temos ainda a possibilidade de mesclar conteúdos. O que é mesclar? É eu pegar várias células ao mesmo tempo e transformar em uma célula apenas. Então, dá uma expressão maior de que aquilo é um rótulo, uma legenda, um título para a nossa tabela, para a nossa planilha. Então, é um recurso bem legal que tem dentro do Excel e você só precisa clicar em um botão para poder fazer essa formatação de mesclagem com centralização. Essa é a parte legal, né? Se você mesclar e centralizar o conteúdo, ele já vai ficar mesclado, juntar um monte de células em um lugar só e já vai deixar o texto centralizado, o conteúdo centralizado. Isso facilita um pouco o trabalho na hora de fazer a formatação e vai ser um pouco mais simples, tá? O que isso significa? Olha o exemplo que tem no livro de vocês. Tem aqui a linha 1 com as colunas A, B e C. E tem aqui somente uma célula com um conteúdo. Eu seleciono tudo que eu quero que seja mesclado. Quando eu clicar lá em mesclar e centralizar, ele fica exatamente desse jeito. Dá a impressão de que aquilo é um rótulo e facilmente você identifica aquilo como um rótulo quando você faz realmente o uso da ferramenta, tá? Nós podemos ainda, além de fazer mesclagem, alinhamento, coisa e tal, podemos fazer uma funcionalidade extra dentro da nossa célula, que é a quebra automática de texto. Ele vai analisar, o Excel mesmo vai analisar o que tem dentro daquela célula, vai ver se tem espaço suficiente na largura para caber toda aquela informação. Se não tiver espaço, ele vai fazer com que o texto quebre automaticamente. É um recurso bem legal que tem dentro do Excel aí para você poder trabalhar, né, com a formatação visual do seu conteúdo, tá? E aí quando você faz isso, ele fica assim, ó, esse fica o formato da célula com uma quebra automática de texto. Ao invés de ser um monte de coisas escritas uma do lado da outra, fica uma embaixo da outra, porque ele quebra o texto automaticamente. E o bacana é que se você ajustar a largura da célula, ele vai ajustando a posição das palavras também. Você pode fazer o teste aí dentro do Excel de vocês, né, para que vocês possam entender verdadeiramente se vai ficar legal ou não colocar a quebra automática de texto. Depende muito da necessidade, né? Como eu já falei, é a terceira vez que eu vou falar, a formatação da célula não tem certo, não tem errado. Tem o necessário e o apropriado. Fica bom? Não sei.
vamos fazer o teste, vamos testar vários formatos diferentes e ver o que fica mais bonito, mais fácil, mais legal de poder enxergar dentro da célula. Tá? Na parte de orientação de texto, também tem essa possibilidade, que eu mostrei lá agora há pouco, aqui no slide para vocês. Tem a possibilidade de a gente colocar o texto com uma direção diferente. Ao invés de ficar assim, reto, na horizontal, eu consigo deixar ele inclinado. Talvez seja uma coisa legal que você possa fazer aí na hora de configurar o seu texto. O padrão do texto é ficar assim, na horizontal. Isso é o padrão para todo e qualquer conteúdo que você coloca dentro do Excel, tá? Mas o Excel permite que você faça ajustes no texto. Você pode deixar o texto assim, nesse formato na vertical, nesse formato na vertical, girado para cima, girado para baixo. Posso deixar inclinado também, do jeito que eu achar que vai ficar legal o conteúdo daquela célula. Se vai ficar legal inclinado ou não, não sei. Tem que testar, tem que fazer a formatação para ver se vai ficar bom. Se ficou bom, deixa. Se não ficou bom, tira a formatação e faz diferente. Vai ajustando conforme a necessidade, tá? Eu posso ainda fazer pequenos ajustes, né, aqui dentro do Excel, ajustando pequenos ângulos de graus, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, tá? Para poder fazer isso, você vai ter que entrar lá na parte de formatação da célula, né, que a gente já viu lá desde o slide anterior, e ajustar na parte de orientação, qual que é a inclinação, alinhamento, qual que é a direção da orientação do texto, tá? Aí fica a critério de vocês. Já disse, não existe certo, não existe errado. Existe o que eu acho que vai ficar legal e o que eu acho que vai ser fácil de entender. O que as pessoas vão conseguir entender quando olhar para a planilha, vai conseguir entender? Será que vai entender o conteúdo? Então vai muito da necessidade de cada um, de cada conteúdo que a gente quer criar, beleza? Tem ainda a formatação de número completa. No livro de vocês tem todas as especificações de como formatar o número, tá? Não vou passar um por um, porque senão vai demorar muito tempo lendo coisa, lendo o livro, não é o propósito. A gente tem que só entender o conceito e tentar fazer na prática, tá? Lê aí depois o livro de vocês, já disse. Leiam o livro de vocês, é importante que vocês tenham ele. E você vai entender o que é a formatação geral, formatação numérica, em moeda, aí a especificação, o formato contábil, formato de data, que é importante às vezes a gente colocar um formato de data dentro do Excel, o formato de hora, formato de porcentagem, formato de fração. Sim, o Excel permite você fazer o formato de frações dentro da planilha, dentro de cada uma das células. É bem legal esse recurso. Formato de conotação científica também é possível fazer. Formato de texto genérico, formato especial, como por exemplo fazer o número do CEP, o número do RG, o número do CPF, e formatos personalizados, que você mesmo diz como os números devem ser colocados dentro daquela célula, como eles devem ser apresentados dentro daquela célula. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer dentro do Excel é configurar a nossa página para que ela fique com o formato apropriado na hora de fazer a impressão. Para poder configurar a página, a gente precisa ir na guia Layout da página, tem um grupinho lá chamado de Configurar Página. Tá? Quando você vai lá naquele grupo Configurar Página, é isso daqui que apresenta para você. Tem as margens, orientação da folha, você vai ficar em retrato ou paisagem, tamanho da folha, que vai desde tamanho minúsculo, de B5, vai até A1. Dá para fazer bastante tamanho diferente. Determinar qual é a área que vai ser impressa. Se tiver muito conteúdo, posso fazer também quebras de página. Posso colocar imagens no fundo da planilha, ao invés de colocar só cor. E ainda posso configurar a impressão dos títulos da minha planilha. Quando eu clicar nesse botãozinho aqui, olha ele de novo, vendo aqui ele de novo? Quando eu clicar exatamente nesse botãozinho aqui, né, nesse querido botãozinho, a gente abre a configuração geral da página. A configuração geral da página vai permitir você configurar desde a própria página em si até o formato da planilha. E se você quer que imprima, né, faça a impressão dos cabeçalhos, dos números das linhas, imprimir a coluna, as letras da coluna,
os números da linha, talvez seja interessante para você fazer essa impressão. Se não for, não precisa nem clicar, não precisa nem mexer, tá? Então, na hora que a gente está trabalhando com Excel, é importante entender essa configuração. Uma regra legal, cuidado na hora de você configurar aqui as margens da sua planilha, para que você não coloque uma margem muito estreita, muito pequena e não caiba a informação dentro da impressão que você quer fazer. Toma bastante cuidado quanto a isso, tá? Você pode configurar todas as margens, tá? Ó, inferior, esquerda, superior, rodapé, o lado direito e até o cabeçalho. Você consegue configurar o cabeçalho e o rodapé, quanto tamanho você quer também. Dá para fazer isso em outros softwares, mas no Excel é mais simples, fica tudo junto de uma vez só. E no cabeçalho e rodapé, a gente pode configurar cabeçalhos automáticos que o próprio Excel já disponibiliza para a gente, ou a gente pode fazer personalizados, né? A gente pode colocar aqui formatos que já existem, são esses aqui, tem alguns formatos já bem legais, ou ainda a gente pode clicar aqui em personalizar cabeçalho ou personalizar o rodapé e fazer do jeito que a gente quiser. O que vai ficar do lado esquerdo, no meio do cabeçalho e do lado direito do cabeçalho, assim como no rodapé também, a mesma coisa. Tá? E quando a gente quer visualizar como vai ficar o final da nossa folha, da nossa página, depois que for impresso o conteúdo, a gente tem a possibilidade, de verdade, a gente tem a possibilidade de visualizar isso. Basta a gente ir lá na guia exibição, a gente viu isso lá na segunda aula, a gente estava aprendendo um pouco mais sobre o que é o Excel, e tem lá o modo de visualização, de exibição do Excel, da planilha. E a gente consegue visualizar tanto o cabeçalho quanto o rodapé na hora de mudar a exibição. Tá? E na hora de imprimir o material, uma coisa muito importante, pode usar a tecla de atalho aqui, né? Alguns de vocês já devem conhecer, segura o Ctrl, aperta a letra P de print, e ele já vai fazer a impressão para você. Ou então você pode ir lá e clicar na impressorinha, que já está pronta lá no acesso rápido, ou vai lá no arquivo, opção imprimir. Não importa qual opção você usar, o importante é você saber configurar a impressão do seu material, tá? Isso é muito importante. Porque quando você vai configurar a impressão do seu material, você precisa lembrar que aqui é o número de cópias que você vai fazer dessa mesma impressão. Aqui, obviamente, é o botão que você vai clicar para imprimir. Tá bem claro, tá bem na cara. Só que aqui embaixo, além de você escolher a impressora, você também tem algumas configurações que são importantes. A configuração padrão é imprimir a planilha ativa. Ou seja, essa que eu estou visualizando, essa que eu visualizei antes de tentar fazer a impressão. Tá? Se você quiser fazer outro método de impressão, tem ali as configurações que você pode usar também. Você pode imprimir uma planilha específica ou a pasta inteira, todas as planilhas que tem aí dentro, ou página por página ainda. Por exemplo, se a minha planilha tem 20 páginas, eu posso pedir para ela imprimir só a página 1 até a página 10, por exemplo. Então, não vai me poupar um pouco de folhas, talvez. É necessário? Não sei, depende muito, tá? E nessa parte aqui, é como vai ser feito a impressão. Você não está configurando o documento, você está configurando a impressão, tá? Então, como é que você vai imprimir esse material? Na orientação retrato, na orientação paisagem, o tamanho da folha vai ser A4, vai ser outro tamanho, vai ter margem, vai ter rodapé personalizado, posso dimensionar, transformar a minha planilha inteira em uma proporção de tamanho diferente, posso ajustar, diminuir o tamanho da minha planilha para caber em uma folha só, inclusive. Dá para fazer muita configuração na hora de imprimir, tá? Para poder fazer esses testes, é legal, tem uma coisa bem legal, né, que a gente pode pegar aqui, ó, enviar para o OneNote ou transformar em PDF, que a gente consegue fazer o teste de como vai ficar a planilha quando for impressa. Então é legal você fazer esses pequenos testes com um formato de PDF ou mandar para o OneNote, que é um aplicativo da própria Microsoft, tá? Então, basicamente, o que tem no livro para vocês é esse material, tá? Vou abrir aqui uma planilha que eu deixei pronta para a gente poder visualizar e a gente vai visualizar já já. Eu vou ter que reiniciar a sessão, que aí eu consigo fragmentar a explicação da prática, tá? E também tem que reiniciar a sessão do Zoom, beleza? Vamos lá. Deixa eu parar aqui a gravação.